que nós falamos, tá? Onde a gente vai ter sempre tempo de trabalho, tempo de presa, capacidade de reprodução de detalhes, recuperação elástica, que eu já falei, estabilidade dimensional, que a gente comentou, e a Jolei complementou com o Hidrogun 5, que eu nunca usei. Tem quanto tempo que você usa ele, a Jolei? Já tem mais de 5 anos que eu só uso ele. Né? Recuperação, modularidade, resistência ao rasgamento e biocompatibilidade dos materiais. Tá? Então, vamos lá. O tempo de trabalho. Seria o tempo de trabalho. Então, quando eu falo assim, ó, qual é o tempo de trabalho desse material quando a gente vai comprar, quando a gente lê um manual? Tá com sono, né, Naira? Toma um cafezinho. É o tempo, o momento que você pega o material, começa a manipular aquele material, tá? Até você iniciar o ato de moldagem, ou você levar o material em boca, é o tempo que você tem de trabalho, que é a sua fase de trabalho da moldagem. Quando você leva a moldeira em boca para moldar, aquele material ali tem que estar ainda nas suas propriedades normais. Ele não pode ter começado a reação de presa. Porque se ele começar a reação de presa, ele não vai moldar legal ou ele não vai conseguir inserir a moldeira, tá? Então, isso seria tempo de trabalho. Então, o que é que pode influenciar o tempo de trabalho? Eu já comentei algumas coisas com vocês. Uma é que as siliconas de adição, como condensação, aliás, os materiais à base de borracha, né? Eles todos permitem que você altere o tempo de trabalho, acrescentando mais catalisador, você consegue reduzir. Então, por exemplo, tem diversos momentos na clínica que eu falo para minha secretária, bota mais catalisador. Quando isso normalmente acontece? Por exemplo, quando eu vou fazer um registro de mordida, eu não preciso de um tempo de trabalho muito grande. Tá? Se eu for usar um silicona para fazer o registro de mordida, eu boto, às vezes, o dobro de catalisador necessário. Tá? Por quê? Porque eu quero botar em boca, quero que o paciente morda e ela endureça rápido. Porque se demorar muito, o paciente abre um pouquinho a boca, ele movimenta o queixo. Então, é um momento que a gente não quer muito uma demora. Tá? Agora, qual é o grande risco das siliconas? Eu nunca diminuo o catalisador. Então, assim, o tempo de trabalho geralmente é um tempo de trabalho das siliconas, né, dos elastômeros. É um tempo de trabalho, vamos dizer assim, folgado. Normalmente você vai ter 2, 3, 4 minutos para você manipular o material, botar no modelo e moldar o paciente. Tá? Então, eu nunca diminuo. Porque qual é o grande risco de você diminuir o catalisador? O material não endurecer, você perder aquela porção e ter que repetir a moldagem novamente. Tá? A manipulação ela é extremamente importante. Por quê? Porque uma manipulação adequada, e eu vejo muitos de vocês não dando importância, não manipulando o material de uma forma correta. Você pega uma silicona dessa aqui, pessoal, quando eu lhe dou a massa verde com um catalisador vermelho, eu quero receber uma massa sem nenhuma marca de vermelho. Se você pega a massa e tem umas listras vermelhas, significa que ele não está bem manipulado. Se você usou a proporção correta e teve material que não foi manipulado de forma correta, vai interferir na presa e possivelmente você vai ter problema na moldagem. Tá? A umidade pode interferir também. Nesse material da base de borracha menos comum, tá? Mas a temperatura sempre acelera o tempo de trabalho ou o tempo de presa de qualquer material. Né? Tô certo, Ajolei? Com calor tudo funciona mais rápido? Com certeza, Duda. Não é? Tudo. Então, esse negócio de temperatura muito frio não funciona direito, não. Tá? Então, ó, dando continuidade a essa linha de raciocínio, quando você tem um material parcialmente polimerizado, certo? O que é que você tem, né? Quando você coloca, você pega aqui, ó, aqui é uma moldeira, tá? Aqui seria o azul material de moldagem, e claro, o resto vocês já entendem. Quando eu tenho material, faço o meu molde, ele está parcialmente polimerizado. Quando ele vai polimerizar por completo, tá?
eu vou ter o quê aqui? Eu tenho uma compressão do meu dente, ou seja, do material sobre o dente, que vai criar esse espaço e vai criar um molde. Quando eu removo a moldeira da boca, se meu material não tiver totalmente polimerizado, por isso que eu tenho que esperar a presa total para remover, ele vai tender a voltar um pouquinho. Ele não vai ter essa estabilidade de recuperação elástica, ele não vai estar estável. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um troquel menor do que o seu dente original. Tá claro? Então, quando eu penso no tempo de manipulação desse material e eu preciso que esse material polimerize, acabe o tempo de trabalho dele, finalize o tempo de presa para me dar uma estabilidade, se você não trabalha de forma adequada no material, por exemplo, eu acho que não ficou claro, ficou? Vamos aqui. Eu peguei o material, manipulei. O tempo de presa, o tempo de trabalho dele é 2 minutos. Deu 2 minutos e 20 segundos. E o material ainda está na minha mão no molde. Certo? Significa o quê? Se ele entrou, se acabou o tempo de trabalho, ele começa o tempo de presa. Então esse material ele está como na moldeira? Ele já começou alguma coisinha o quê? Polimerizar, a ter presa, correto? Aí você vai e leva na boca. Mesmo que você consiga inserir a moldeira sob pressão, como esse material ele já começou a endurecer, ele já começa a ter as propriedades mecânicas que eu já falei para vocês, tá? Aí o dente pega e empurra a silicona e ela endurece. Quando eu tiro, como ele já tinha uma parte que está polimerizada, a tendência é ela ter uma recuperaçãozinha. Recuperação elástica, não foi o que eu falei para vocês, que é quando eu consigo tortar, quando eu solto ela volta para o lugar. Essa recuperação elástica aqui, ela pode existir porque ele, quando você colocou em boca, ele estava parcialmente polimerizado, tinha excedido o tempo de trabalho. Tá claro? Aí ele volta para a posição inicial e o seu troquel não é fiel. A mesma situação se dá, eu vou mostrar mais para frente, quando você remove da boca antes dele ter finalizado o tempo de presa. Tá? Você também vai ter problema. Então é muito bom você conhecer o tempo de trabalho e de presa do material que você utiliza. Tá? É essencial, na verdade. Então, o tempo de trabalho, dentro daqueles 4 materiais que são mais importantes, você vai ver que o emprego ele tem o menor tempo de trabalho, a silicona de adição pode chegar a 4 minutos e 30. Eu, normalmente, a Elite, tá? Eu mantenho 4 minutos em boca. Se eu fizer uma moldagem de prótese fixa hoje no meu consultório, eu moldo, eu juro pelos meus 2 filhos que eu marco no relógio 4 minutos. Eu só removo da boca depois de 4 minutos. Por quê? Porque normalmente eu estou fazendo ou lente de contato, ou uma prótese fixa que tem término, que eu preciso de uma adaptação boa. Tá? Ô, então, Duda, respeito... Oi? a manutenção dele em boca, especificamente da silicona de adição, por um tempo superior a isso, vai ter alguma interferência? Não, não, não. Se você exceder os 4 minutos que eu deixo lá, não. A interferência Você não vai... maior é você preparar a moldeira na hora de fazer a moldagem, né? Se você perder o tempo de trabalho do material, aquele tempo que ele ainda não entrou no início da presa, enquanto ele não entrar no início da presa, você pode moldar. Ele começou a presa, que você não tem como olhar para o material e adivinhar, né? Então aí você vai ter problema sim, foi o que o Rodrigo falou, tá? Mas geralmente, pessoal, esse tempo de trabalho, dependendo da marca comercial, e vocês têm que conhecer a silicona que vocês usam, tá? Como eu falei para vocês, silicona de condensação no meu consultório ainda é Zeta Plus Orochi. Então eu domino ela muito bem, eu sei trabalhar com ela muito bem, tá? O tempo de presa, é esse que eu já estou citando para vocês há algum tempo, o tempo de presa é o tempo decorrido entre o início da manipulação até a cura do material. Então, assim, ele envolve tudo, na verdade. O tempo de trabalho mais o tempo de polimerização.
Tá? Então, assim, quando o cara fala para você assim, o tempo desse material de presa é 6 minutos e o tempo de trabalho é de 2. Ou seja, eu tenho 2 para trabalhar e tenho que esperar 4 na boca do paciente. Entenderam? Por quê? Porque é nesse tempo, quando atinge esse tempo, que o material vai ter suas propriedades necessárias para a indicação dele. Ruptura, modo de elasticidade, resistência ao rasgamento, estabilidade dimensional, tá? Então, é só a partir desse tempo que você vai conseguir ter as propriedades adequadas do material mesmo, tá? Podem perguntar qualquer coisa, tá? Se vocês observarem, ó, elas geralmente se repetem, tá? Polissulfeto, silicone de condensação, se eu voltar aqui, ó, mas assim, mas observem também que são muito próximas elas uma da outra. Aí você fala assim, de 8 a 12, realmente polissulfeto. Mas aqui, ó, de 5 a 7, de 6 a 8, praticamente o mesmo tempo. Claro que quando eu falo isso de forma genérica, eu não estou especificando nenhuma marca. Mas a grande maioria você vai trabalhar em torno de 5 a 6 minutos. Tá? 1, 2 minutos ali que você tem de manipular o material, mais uns 4 minutos em boca. Tá? Na sua grande maioria. Olha, toda vez que eu moldo um paciente, eu sempre deixo um pouco do material sobre a bancada. Tá? E aí, eu fiz essa aula, né? E eu estava desde a época do doutorado, eu estudei muito materiais, eu gostava na época, e eu tirei essa foto aqui, foi quando eu fazia doutorado. E por incrível que pareça, até hoje, eu boto um pouquinho de material em cima da bancada e eu utilizo o cabo do espelho. Por que o cabo do espelho? Porque se você for usar a sonda exploradora, ela é muito fina. Então ela fura muito fácil o material. Então o cabo do espelho, uma espátula de seção, às vezes a borda é fina, você vai lá. O cabo do espelho, ela dá uma certa resistência melhor para você. Se você apertar, né, e ela afundar, é porque o material ainda não está bom. Quando você aperta, ela não afunda, mas você tira e ela não volta totalmente para a posição, também não está bom. Tá? Você tem que apertar, ela tem que endurecer, e quando você tirar, ela tem que voltar ao formato original. Por quê? Porque não houve uma deformação plástica, né? Ou seja, a recuperação elástica do material está ok. Aqui, ó. Eu tenho que apertar, quando eu levanto, ela volta para o seu lugar, certo? Essa é a forma que eu faço isso até hoje. Vocês usam aqui aquela bisacrílica para fazer provisório, resina bisacrílica? Você sabe o que é, não? Só quando eu vou fazer, eu faço normalmente quando eu vou fazer um mock-up do paciente. Pronto, usa muito vai Eu mocap. sei Sabe o que é, mas nunca usei. Você sabe, Naira? Sei o que é, mas nunca usei. Sabe, Jorley? Não, Duda. A resina bisacrílica, Jorley, ela é uma resina Quem trabalha mais é fluida, a patroa. né? É uma resina fluida, tá? Que ela vem numa pistola. Normalmente você preenche, sabe? Você lembra aquela técnica de fazer provisório da moldagem prévia? Tipo assim, o cara tinha um dente, uma coroa metálica, mas está infiltrada. Aí você molda com alginato, né? Aí enche a Tira a coroa moldeira. inteira, Foi depois longe, hein? preenche a moldeira com silicona ou com resina acrílica e bota em posição. Ela endurece e tem o formato do seu dente anterior fazendo provisório. A brisa acrílica a gente utiliza muito para fazer isso, tá? Então, assim, até hoje, quando eu acabo de botar a brisa acrílica, eu só tiro o molde, a moldeira ou a muralha da boca do paciente quando ela endurece na minha bancada. E, geralmente é em torno de aproximadamente 2 minutos, tá? Tá tudo tranquilo aqui, né? Tá em mock-up, né? Hã? Mock-up. Uso muito mocap. É o que eu mais uso hoje é mocap, tá? E tem umas resinas bisacrílicas que o paciente você tem que tomar cuidado para ele não sumir, de tão bonito que fica o provisório. Tem umas que ficam bonitas mesmo. Mas também é ordinária, quebra logo também. Depois de um tempinho quebra. Vai pigmentar, né? Vai quebrar. Tem que quebrar Então, mesmo, porque senão ele ainda não volta para fazer o resto. Então, os fatores que interferem no tempo de presa são os mesmos que interferem
no tempo de trabalho, tá? Não tem muita diferença, não. Então, assim, ó, capacidade de reprodução de detalhes. Bem, qualquer elastômero desse aí, olha que coisa, hein? Olha que coisa. Qualquer elastômero que a gente for trabalhar, desde a silicona de condensação à silicona de adição, tá? Como poliéster e polissulfeto, elas têm excelente capacidade de reproduzir os detalhes. Tem excelente capacidade. Aí você fala, Duda, como é que você fala que a silicona de condensação ela é tão boa para reproduzir do que de adição? E por que a gente tem que moldar com adição? Porque a adição ela não tem só a capacidade de reproduzir detalhes. Ela tem uma textura, ela consegue afastar mais o tecido, ela tem estabilidade dimensional, ela vai rasgar menos quando você sair da boca, ela vai deformar menos quando você remove da boca. Então, assim, uma prótese fixa ela precisa do máximo de precisão possível para você, além disso, contar com um excelente laboratório para a sua prótese vir bem adaptada. Tá claro isso? Então, aqui, ó. Aqui é a técnica utilizando fio retrator, né, onde você tem um preparo, você vai colocar o fio. Eu normalmente uso a técnica de 2 fios. Oi? Tô ouvindo, não. Acho que é interferência externa, Duda. Ah, é? Eu achei que era alguém tirando dúvida. Eu achei Então, que era assim, o Danilo perguntando alguma coisa. eu sempre utilizo a técnica de 2 fios, onde eu removo um fio, deixo o outro no sulco, injeto o fluido e depois vou com pesado, tá? Eu vou detalhar mais essas técnicas para vocês, para a gente poder ver a aplicabilidade técnica de cada material desse com cada consistência que ele apresenta. Ô, Por Edu, exemplo, oi. matando a curiosidade minha, rapidinho. Quando você usa a técnica de 2 fios, de 2 diagramações diferentes, correto? Correto. Você usa um mais grosso no fundo. Isso. Ah, não, era só uma dúvida que eu tinha visto, tinha lido sobre isso, mas Agora o tem gente que segundo faz o fio ele sai contrário, na né? moldagem, né? Às vezes sim, às vezes não. Tá, Às vezes ele continua dentro do sulco, beleza. tá? Às vezes ele continua dentro do sulco. Aí você tem que lembrar de tirar, porque senão o paciente vai ter muita dor. Então você consegue, com material à base de borracha, copiar muito bem o término do seu preparo. Vamos aqui. Dentre os materiais, todos eles vão ter aproximadamente a mesma capacidade de cópia de detalhes, em torno de 25 micrômetros. A diferença está na estabilidade de manutenção dessa cópia. Entenda que você copiar é uma coisa, você manter essa qualidade é outra história, tá? Rasgar, deformar, empenar, porque se você na hora de remover aqui, quando está em boca, copiou. Na hora que eu removo a moldeira, se eu tiver muita retenção, ela pode esmagar uma parte do preparo e ela deformar e a recuperação elástica do material não ser suficiente de trazer de volta. Entende? Então, não é a capacidade de cópia que vai determinar o material que você usa, é muito mais as outras propriedades. E todos eles conseguem copiar muito bem. O difícil é manter essa cópia. Tá? Então, ó, a recuperação elástica, eu já falei para vocês, né, que é um elástico, vem dessa propriedade, seria a capacidade do material tem de voltar às suas dimensões após a deformação. Então, toda deformação, todo material que é impresso sobre ele uma força, ele tem um módulo de elasticidade, ele tem uma recuperação elástica. Quando você empena alguma coisa, lembra um bastão de plástico? Você empena, ele volta. Se você forçar demais, ele muda a cor, fica branquinho, né? E não volta. Porque houve o que ali? Ele excedeu o limite da recuperação elástica do material e houve uma deformação plástica. Tá? Ele empenou, é uma deformação plástica que a gente chama.
Os fatores que vão interferir. O tempo de permanência do material em boca, né? Em boca não, desculpe, sobre a força que é cedida. Então, enquanto ele está em boca lá, Jolie, que você me perguntou, enquanto está tudo estável, ótimo. O problema é o seguinte, quando você vai tirar a moldeira, aí se você deslocar um pouco a moldeira, ela saiu do lugar, mas você não consegue tirar ela, ela travou ali, certo? Imagine que se ela saiu do lugar, se você tinha borda de um central aqui, que estava sendo copiado pelo material, aqui o material de moldagem, meu central, estava copiado, quando eu vou tirar a moldeira e ela não sai, ele faz isso, o meu central faz isso, certo? Fica empurrando. Se permanecer essa força muito tempo, pode sair de uma recuperação elástica para ir para uma deformação plástica. Tá? O ângulo de remoção do molde, a manutenção da moldeira, né, tem que estar adequada, e a duração, que é a mesma coisa do tempo de permanência, tá, do estresse. Quanto tempo você vai, por exemplo, nesse teste aqui, ó, nesse teste aqui, se eu empurrar durante 10 segundos e tirar, ele volta. Talvez se eu pegar isso aí, empurrar e deixar um peso em cima durante 2 horas, ela não vai voltar. Ok? Sim. Aqui é um testezinho que a gente fazia lá na faculdade, ó. Então você tem aqui, ó, um material, tá? E aí ele vai do 40 ao 70. Então você puxa o material e solta a borrachinha. Ela volta para o mesmo tamanho. Se você puxar o material e segurar muito tempo, quando você solta, ela está deformada. Tá vendo? Isso era um teste que a gente fazia lá para brincar com os alunos da faculdade, para eles entenderem o que é essa estabilidade. Bem, vamos observar aqui agora, ó, um gráfico que fala da estabilidade dimensional, tá, contra o tempo. Olhe como a silicona de adição ela é muito boa. Ela praticamente, num trabalho de pesquisa, em 24 horas, ela tem 0 deformação. O emprego, o poliéter, que também tem uma excelente estabilidade, ele deforma um pouquinho e se mantém. Já o polissulfeto, ó, passou de algumas horinhas, ó, já começa a deformar. A silicona de condensação, ó, a curva de deformação com o tempo. Tá? Então, por isso que a silicona de condensação e o polissulfeto, eles devem ser vazados nos seus primeiros 30 minutos. O poliéter e a silicona de adição podem ser vazados em até 7 dias. A silicona de adição tem uma particularidade que, devido à sua reação, ela pode liberar hidrogênio na primeira hora de presa, pós-presa. Como ela libera hidrogênio, você não deve vazar, não é porque ela vai deformar, mas liberar hidrogênio você pode ter alteração no seu modelo, bolhas, né, e alteração química no gesso. Então você tem que esperar 1 hora para vazar o modelo da silicona de adição. Ah, poxa, mas isso é um problema? Não, não é um problema. Porque deu 5 horas da tarde, poxa, vou ter que ficar aqui até às 6. Não, você pode ir embora e ela tem estabilidade de 7 dias, você vaza no dia seguinte. E ela tem Ok? essa estabilidade aí, que tá esse gráfico assim? Tem. A de adição? Hã? Tem, Danilo. Inclusive, a de adição, se você vazar um modelo amanhã, tirar o modelo e vazar de novo o gesso, os 2 modelos são iguais. É, tá. Ela permite 2 vazamentos no molde. Tá? A bicha é Então, por boa. exemplo, quando eu usava muita moldagem, todo caso meu de reabilitação oral, eu vazava 2 modelos. Imagine um caso onde você moldou com fio retrator 6, 7, 8 dentes do paciente. Se sua secretária deixar aquele modelo cair no chão, putz, imagine ter que fazer isso tudo de novo. Ô, Duda, Né? Oi. esse vazamento desse segundo modelo, com esse mesmo grau de especificidade do primeiro,
só se dá caso ela não solte da moldeira, ou mesmo removendo da moldeira, ela tem essa estabilidade? Não, ela tem que ficar na moldeira. Ok. Ela não pode ser removida da moldeira. Às vezes, eu percebo muito minha esposa fazendo isso. Na hora que ela vai remover da silicona de adição, ela tira também da moldeira para enviar para o laboratório. Mas para ter estabilidade, o ideal é ficar na moldeira. Porque, assim, para ele poder usar aquilo ali, você teria que ter uma espessura muito aceitável de silicona de adição para ela dar suporte e resistência. Porque é o seguinte, muitas das nossas moldagens, né, você às vezes tem 1,5 milímetro, 2 milímetros entre o dente e a moldeira. Então o material é fino. Se você remove dali, ele perde, né, estabilidade. Tá entendendo, Jolie? O ideal é você mandar a moldeira com o material. É isso que eu ia lhe perguntar, porque geralmente ela manda porque o laboratório pede que envie. Mas, na verdade, se perde essa estabilidade, então, quando removido, na verdade, não está tendo muita utilidade. O ideal, lá no curso de especialização de implante, quando vocês mandarem para o laboratório, vocês vão moldar com sua moldeira. Aí você anota na requisição que enviou a moldeira para o laboratório devolver. Eu vou acabar passando isso para ela, então. Viu aí? Você já está ensinando a ela, rapaz? Tá, a estabilidade também você vai ter sempre, né? Muito melhor da adição em poliéter. Fatores que influenciam. Alterações térmicas sempre vão influenciar nas propriedades dos materiais, tá? A polimerização residual seria o quê? Seria aquela polimerização depois do tempo de presa, tá? Alguma parte do material que foi mal manipulada ou que você verificou que não polimerizou totalmente, tá? Então, por isso que você tem que ter uma boa manipulação. Perda de subproduto você vai ter na silicona de condensação e no polissulfeto. O que é isso? Quando você manipula um material com outro, eles liberam gases, liberam subproduto mesmo da reação química. A silicona de adição, ela não tem, a gente considera que ela não tem subproduto da reação, mas ela tem uma pequena liberação de hidrogênio, tá? Distorções causadas por cargas impostas, força, estresse, essas coisas todas, né? Biocompatibilidade de um material. Isso é uma coisa extremamente importante, tá? A gente tem que pensar o seguinte: os materiais hoje em dia, eles têm que ter uma biocompatibilidade o máximo possível. Mas vocês entendem que dificilmente você tem um material que ele é totalmente biocompatível, né? Então, assim, a resina acrílica, por exemplo, a gente usa direto na boca do paciente, a gente faz provisório, mas ela apresenta um nível de citotoxicidade. Se você fosse fazer uma coleta das células que entraram em contato com a silicona ou com a resina acrílica, ela apresenta, tá? Uma certa irritação aos tecidos. Então, isso é muito importante. Quanto melhor for a biocompatibilidade do material que você usa, melhor para o paciente. O que é muito comum, pessoal, deixa eu ver se nesse slide fala. Aqui, ó, é isso aqui que eu ia falar para vocês. O que é muito comum, muito mesmo, é você, às vezes, usa fio retrator, molda, puxa o molde, você não reparou, mas rasgou um pedacinho, ficou na região subgengival, ou você esqueceu o fio retrator lá, tá? E se você deixar material nessa região subgengival, ou entre um dente e outro, você vai ter problemas inflamatórios e pode gerar até um abscesso, em alguns casos ainda ter perda óssea associada, tá? Então é muito bom a gente, no ato da moldagem, você fazer a inspeção do seu molde, verificar se houve algum rasgamento, se alguma região de papila rasgou ali, você consegue ver, né? Porque quando ela rasga, quando a gente olha um molde bem feito, você vê, ele é todo uniforme. Quando tem alguma região que rasgou, geralmente fica um pedacinho para fora, ou coisinha assim, você consegue identificar basicamente de forma fácil, tá? A biocompatibilidade dos materiais, eles apresentam
na sua grande maioria, uma compatibilidade aceitável para o uso, sem nenhum tipo de problema. Tá? Eles só não podem ser deixados dentro do suco, né? Aqui, ó, isso aqui foi publicado nesse livro de Anusa Vice, que ele fala o seguinte: a toxicidade ou citotoxicidade, né, que é a toxicidade celular, observe que você vai ter o menor de todos é o polissulfeto, os alginatos, mas assim, estão todos dentro de um grau aceitável, né? Eu digo para vocês que a resina acrílica é muito pior do que qualquer um desses materiais, tá bom? E a gente usa, o paciente usa a resina acrílica nos provisórios e não tem muito problema, tá? Módulo de elasticidade. Quando a gente fala assim, módulo de elasticidade, é a capacidade que o material tem de se deformar, né, e recuperar a sua forma original. A partir do momento em que você rompe, ultrapassa a resistência elástica do material, você vai ter uma deformação ou vai ter uma deformação plástica, né? Uma alteração plástica daquele material. E aí você já comprometeu o seu molde. Tá? Eles também são quase todos bons. Você vai ter poliéter, sempre o poliéter e o polissulfeto, que apresentam as melhores propriedades, mas os outros dois, propriedades bastante aceitáveis. Esse slide eu já falei para vocês, o que é um rasgamento. É muito comum rasgamento em pacientes que têm diastema, pacientes que têm lesão de furca, pacientes que têm doença periodontal, aqueles dentes muito longos, com perda de gengiva, então você tem muito espaço entre os dentes, tá? E aí, toda vez que você for usar uma silicona de adição ou for usar o poliéter, que é o emprego, você tem que lembrar de olhar e se tiver áreas retentivas, você tem que cobrir ou com cerutilidade ou com alginato, tá? Porque se esse material entrar, imagine que você tem uma lesão de furca, né? O material penetra, encontra o material do outro lado, um encontra o outro, polimeriza. Ele vai formar o quê? Um anel que vai ficar preso ali. Para você tirar, ele tem que rasgar. E a depender da espessura ali, você não rasga. Eu já tive situações em curso, eu já falei isso para vocês, que para eu conseguir tirar a moldeira da boca do paciente, eu tive que anestesiar o paciente na região de molar, na região de nasopalatina, tá? Nasopalatina o quê? Como é aqui? O orbicular, certo? Porque o ato de eu tentar remover já estava machucando o paciente. E quando eu tirei a moldeira, o paciente estava machucado. Tá? Por quê? Porque foi feito com uma moldeira rígida, onde você tinha diversas áreas retentivas, um material rígido, ele não sai da boca. Não sai mesmo. Tá? Aí você tem, ó. Oi. Oi, Naira. Eu vi um caso de uma pessoa moldar. Eu nem era estudante, assim, eu era início de faculdade, de pegar, fazer uma bolinha e colocar, sabe? Colocar na posição de onde queria ser moldado. É correto isso? Não, né? Se hoje tem as moldeiras, até a individual. Tava moldando sem moldeira, foi? Foi. Fez a bolinha e colocou. E foi tentando moldar com o dedo, assim, ó. Foi moldando, sabe? Sim. Depende do objetivo do molde, né? Que você está realizando. Dá para ser feito. Eu não indico, não. É difícil, tá? Porque, assim, o que a moldeira faz com o material? Porque quando você bota o material na boca do paciente, esse lábio vai fazer pressão, vai empurrar para baixo, né? Então, assim, a parede da moldeira é o que dá a contraforça para evitar que esse material vá embora. Segure que ele vai ter a resistência. Imagina você introduzir um material. Ele tem a resistência do dente. Então, ele empurra o material para lá. Se eu não tiver moldeira, o material vai. Não consegue abraçar o dente, entendeu? Dá para você ver algumas pessoas já moldando, fazendo uma bolinha, bota no céu da boca, o cara empurra com o dedão, depois abraça. Sim, mas não é trivial, não é rotineiro, e isso aí é coisa de aventureiro.
tá? Não é uma técnica que a gente usa como moldagem. Oi. Talvez isso que ela viu não tenha sido fazendo um jiguezinho para registro de mordida? Não, porque seria resina, né? Feito com resina. Mas o molde dela... Moldagem mesmo. Eu vi O uma dela moldagem. deve ter sido feito ou com alginato ou com silicona. Eu já vi na internet também, mas assim, não faz parte de uma técnica didática que a gente ensina em nenhum tipo de curso, não. Tá? Mas se você aprender, você ensina pra gente, viu, Naira? Eu não vou fazer isso. Então vamos lá. Os materiais, ele pode ter diversas consistências. Você tem, além da leve, você ainda tem a extra leve, tá? Eu raramente uso. Eu, quando usava mais no consultório, eu usava a pesada. Quando eu uso silicona de adição, né? Eu usava o denso e depois a leve, tá? Sempre aqui. O emprego sempre ele sozinho, porque vai no modelo individual. Eu vou mostrar para vocês. Quando a gente manipula o material, tá? O leve, geralmente a gente manipula com espátula. O regular, também com espátula, só que com espátula um pouco mais vigorosa, um pouco mais forte. Você tem sistemas de automistura que são excelentes, tá? Onde você compra essas bisnagas, você tem a pistola, possivelmente vocês usem isso no curso em algum momento, né? Não sei se todos já usaram, mas acho que talvez sim, pelo menos na faculdade, ou quando passaram, né? É excelente isso aqui para você usar. E a da massa, né? Aqui é silicone de adição, onde você tem um denso. A condensação você usa uma massa mais as tirinhas de catalisador. Geralmente, a adição, você usa 2 massas na proporção 1 para 1. Tá? Eu só usei condensação mesmo. Na faculdade. Então, eu acho que vale a pena vocês terem na lista de material alguma adição para vocês aprenderem a usar o material. A gente tem que entender que o curso de vocês têm que explorar as técnicas, explorar os materiais, conhecerem marcas diferentes, tá? Porque isso é o momento que a gente tem para aprender, tá? Toda manipulação ela pode ser através de espátula, ela pode ser manual, se for a massa densa, ou através de uma automistura, né? Como a gente manipula os nossos materiais. Aqui vai estar, ó, a leve, geralmente a proporção é 1 para 1, na sua grande maioria. Manipula rápido, tem que ter uma cor homogênea, com luva de vinil de preferência, ou com sobre luva, tá? Na sua manipulação de adição, 1 para 1, onde você manipula, ó, você vai ter aqui, ó, pessoal, isso é muito importante, ó, uma massa toda homogênea. Imagine que ela saiu assim e ficou assim. Não posso ter marca de um laranja mais escuro e um branco, tá? Já a silicona de condensação, você vai usar uma seringa. Hoje em dia eles mudaram, tá, pessoal? Hoje em dia, dependendo do fabricante, você tem que botar 2 tirinhas. Então, todo o material, quando você for manipular, você tem que dar uma olhada se você nunca usou o material, tem que dar uma olhada na recomendação do fabricante. A automistura, tá? Ela é cômoda, ela só custa um pouco mais caro, porque você tem que comprar uma ponta dessa descartável. Em contrapartida, você tem pouco desperdício de material. Tá? Dizem aí que quando se faz os trabalhos, você avalia, você vê que o que você paga por essa ponta aqui, normalmente, é o material que fica sujo, compensa pelo desperdício que você tem nessa manipulação. Tá? Isso daqui, ó, pessoal, você olhando essa seringa aqui, eu tiro isso aqui, você está olhando ela. Então, geralmente, ó, sai um material de um lado, outro material do outro, você vai apertando. Dentro dessa seringa aqui, ó, dentro dessa ponta, ela tem isso aqui. Então, ele passa de um lado aqui e ela vai, ó, rodando aqui, ó. Tá vendo? Entra vermelho de um lado, azul, e aí ela vai misturando e vai sair uma cor só lá no final. Qual é a grande vantagem da automistura? É que ela é programada para dar certo.
Não tem como você apertar isso, ela sair aqui na ponta e não estar manipulado de forma adequada. Ok? Essa é a automistura para pesada. Você pode ter esses equipamentos que você bota a massa dentro, aperta e a pesada não precisa manipular manualmente. Esse tipo de desinfecção a gente não faz mais. Hoje a gente usa o hipoclorito, né? Borrifa e bota no saquinho. Se for silicona, que não precisa ficar no ambiente umidificado, você pode só borrifar e deixar sobre a bancada, tá? Não tem importância. A gente tem que lembrar, né? A gente tem que lembrar que a gente tem que ter consciência que todo modelo, principalmente no momento que a gente vive, né? Eu só vou reforçar, mas todo molde que sai da boca do paciente ele sai contaminado. Tem alguns trabalhos de científicos publicados que eles foram em laboratório, pegaram os modelos de gesso que o técnico estava trabalhando, eles faziam coleta, cultivavam o meio de bactéria e eram encontradas bactérias originárias do meio oral. Significa o quê? Que você moldou, não fez a desinfecção, vazou gesso, essas bactérias passaram por gesso, você separa e entrega para o técnico. Entendeu? O alumínio, quando você usa moldeiras de alumínio, Oi. Tira só uma dúvida minha. O hipoclorito, ele pode gerar alguma alteração na silicona de adição? Não. No tempo recomendado, não. Você vai deixar os 10 minutos ali sem problema. O problema do hipoclorito, a Joleia, que eu vou lhe falar agora, é que quando você trabalha com aquelas perfuradas de alumínio, se a sua moldeira for base de alumínio, o alumínio pode reagir com o hipoclorito e pode tornar o hipoclorito inefetivo. Tá? Mas, claro que como você está borrifando ali, mesmo que borrife hipoclorito no alumínio da moldeira, esse alumínio não teve contato com a silicona que está dentro. Tá? Então, onde vai ser infectado vai ocorrer. Ok? Deve ser evitado, na verdade. 67% dos trabalhos enviados para consultório e laboratório, do consultório para o laboratório, apresentam micro-organismos patogênicos do meio oral. Tá? Então, imagine, gente, é muito. A cada 3 trabalhos, 2 no laboratório estão contaminados com microbiota do meio oral. E se você parar para fazer uma pequena reflexão, a gente não precisa ninguém vestir a carapuça, mas quantos de nós moldamos, jogam a aguinha ali e vaza o modelo com gesso? Estava botando gesso num ambiente contaminado, entendeu? A verdade é essa. Tudo tranquilo, pessoal? Vamos falar rapidinho agora. Beleza. Agora só algumas aplicações técnicas de moldagens, na sua grande maioria sobre dente, porque vocês vão ter uma aula de moldagem sobre implante específica, tá? Mas vamos lá. Você tem uma coroa ou um lei aqui, onde você vai usar o fio retrator, certo? Tá tranquilo? Beleza. Tá ótimo. Tá vendo aí? Tô. Você usa o fio retrator, né? Geralmente, eu uso muito essa marca de fio, mas vocês podem comprar que vocês gostam de comprar. O importante é vocês se adequarem ao material Isso que é você está prótese utilizando. fixa, né? Então, as técnicas de moldagem aqui vão ser ou de prótese fixa ou de total de removível. Porque vocês vão ter uma aula só de moldagem de prótese sobre implante. E o objetivo daqui, vocês vão ver que eu não vou nem ensinar muita moldagem. Eu vou estar mostrando a aplicabilidade desses materiais nas moldagens. Mas eu posso tirar dúvida de moldagem também, sem problema Pra nenhum. gente entender, né? Então aqui, ó, inserção de fio, retrator, no sulco. O que é que isso garante pra gente? Olha lá o fio bem colocado, onde você consegue enxergar o término adequado. Tá? Então, assim,
Depois de colocar o fio, os dois fios, você vai puxar um fio. Olhe como o espaço, tá vendo aqui como fica o espaço lindo? Ó. Olha que espaço lindo. Se você injeta o material aqui dentro, ele entra e já ocupa o espaço do fio. Então, o que é que você vai ter no final? Você vai ter o quê? Ó, injetou. Você vai ter um molde, pessoal, onde você vai ter uma saia. Deixa eu voltar. Onde você vai ter uma saia aqui, ó, bem desenhada, tá? Aqui bateu o flash, mas bem desenhada, qualidade. Vou mostrar outras aqui para vocês. Agora, tem uma técnica, quando você usa silicona de condensação ou de adição, porque assim, ó, silicona de condensação, vou falar a verdade para vocês, eu não uso para fazer prótese fixa, tá? Então, quando eu uso prótese fixa, eu uso silicona de adição. E a técnica que eu uso é que eu não erro, ou erro pouquíssimas vezes, é primeiro eu moldo só com a pesada. Com fio em posição. Com fio em posição, tá? Depois eu pego um lecron, um bisturi e corto aqui, ó. Vou fazer alívios internos para caber o meu material fluido, tá? E aí, ó, fiz ali. Hã? Só livra a região de preparo. Não, você livra as regiões dos outros dentes também. Onde não tem preparo, você livra também. Por quê? Porque a silicona de adição ela é tão rígida que se você não cortar os espaços interproximais, você não consegue inserir a moldeira em boca. Pode atrapalhar. E aí, ó, depois que eu desgastei, fiz alívio no meu molde com a pesada, eu vou injetar leve sobre ela, levo a leve nos dentes do paciente também e moldo. Olha como fica bem distribuída e de uma forma com qualidade muito boa, tá? Essa técnica é que eu sempre uso. Tem a técnica onde você bota a pesada e a leve tudo junto e molda. Mas isso é de adição. De adição. A técnica, Rodrigo, é independente do material, tá? De adição, porque assim, tem gente que molda com condensação e quer usar a técnica da impressão única. Bota pesado e leve junto. Você quer moldar com condensação em 2 etapas, você pode também. Primeiro pesada, alivia e faz a leve. A adição também é a mesma coisa. Eu não moldo prótese fixa nessa técnica aqui de passo único. Sim. Por quê? Porque eu erro mais do que a outra. Quando eu não erro, não sai tão bonita quanto a outra. Mas, se um de vocês chegar para mim e falar assim, ó, Eduardo, eu uso essa técnica e sempre me dou bem, eu vou falar, valeu, acredito, porque realmente ela funciona bem, tá? Eu só me dou melhor com a outra. Agora, Edu, aproveitar que você trabalha com prótese, a pesada, quando você vai moldar de adição boca total, você tem que ficar um tempo manipulando ela na boca, né? Porque se ela endurecer, dependendo da posição, ela não sobra espaço para o alívio para colocar a fluida. Então, aí, Rodrigão, seria essa técnica aqui, né? Porque aqui está com condensação. O que acontece? Você tem alguns caminhos que você pode fazer isso. Um deles você bota pesada, deixa em boca. Se você olhou que o paciente não tem área retentiva, não tem diastema, não tem problema nenhum deixar lá, ela endurecer em boca. Você tira, vai ter que escavar ela, tirar todas as áreas retentivas. É uma técnica. Sim. Outra técnica, você pode botar pesada em uma lâmina de acetato. Eu não gosto dessa técnica. Eu já vi, Esse eu papel, acho que deforma muito. fica muito deformada, não copia o formato dos dentes. Tá? Fica muito alívio para leve. E a outra técnica é que você está falando, é que você bota pesada, aí tira um pouquinho, bota de novo. Tira um pouquinho, bota de novo. Tá? Porque toda vez que você tirar e botar, ela vai empurrando e deixando um aliviado internamente. Tá? Então, são técnicas que podem ser utilizadas, todas tem na literatura. Eu uso essas duas. Ou eu tiro um pouquinho e coloco, ou eu uso a de aliviar. Eu nunca uso de acetato, tá? Botando uma lâmina de papel de acetato, não. Eu achei que não fica legal mesmo.
Vou seguindo, tá bom? Agora, um outro material que a gente usa muito, eu acho que é o Rodrigo que falou que molda com casquete, Isso. é o emprego, tá? Então, assim, a moldagem com casquete, ela se baseia o quê? Que você não vai ter o fio retrator, então preciso de uma saia no casquete, ou seja, se você olhar a figura aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, Uhum. eu preciso que o casquete, a resina, ultrapasse a região do término para empurrar a minha gengiva. Quem faz o afastamento gengival na técnica que eu mostrei era o fio retrator. Quem vai fazer aqui agora é o casquete, ok? Mas depois que a gente começa a moldar com silicone de adição, a gente quer parar de moldar com casquete. Eu não moldo mais casquete também, dá muito Dá um trabalho. trabalho fazer os casquetes, né? O casquete você faz como? Você tem que fazer uma moldeira prévia. Fio retrator. Eu colocava o fio retrator no paciente e reembasava em boca antes de moldar. Aí eu já afastava. Então, já afastava. Já molda logo. Uma técnica de fazer casquete é você pegar uma moldagem de alginato do seu preparo, tá? Você vai marcar a região ali que é o término que aparece. Você vai fazer aqui uma liveceira sem pegar no término e você vai já cobrir com resina acrílica. Aí você vai fazer um chapéu, tipo um copinho, né? Depois você vai fazer um chapéu nesse copo. Você vai botar para ter retentivo. Deixa eu ver se mostra aqui, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Um chapéuzinho aqui, que é onde você vai manusear. E aí você vai tirar toda a rebarba. O casquete fica assim, ó. Você escava aqui um pouquinho para ele ficar retentivo. E aí, ó lá, o casquete do dente 25, o casquete do dente 27. Por quê? Porque às vezes se você tiver muito... Eu não uso mais casquete, mas assim, a gente usava, eu fazia esses numerozinhos, porque às vezes você tinha 3, 4, 5 casquetes. E você não sabia qual era qual. Quando misturava assim na hora, você ficava sem saber em qual encaixar, entendeu? E a setinha pro lado vestibular. Para você também não errar o lado na hora de inserir o casquete. Olha lá. Limpando o dente, provando o casquete. E aí a gente tinha que reembasar o casquete. Tem várias técnicas de reembasar casquete. Uma delas é você preencher o casquete com resina Duralay, deixar ela perder o brilho e levar em boca. Você pode colocar também resina no término, né? Depois você tira, desgasta o excesso, desgasta internamente para ter alívio para o material de moldagem, reembasa mais uma vez, olha como comprime a gengiva. E aí seu casquete está pronto. Essa parte que está marcadinha é a saia, o que entrou depois do término, tá? Porque assim, ó, o seu término está aqui, ó. Esse pedacinho aqui a mais é o que está embaixo na região subgengival. Como é que molda? Tem que botar um adesivo, porque senão o material não vai grudar dentro do casquete. Né? Você faz a profilaxia antes, preenche ou com polissulfeto ou com poliéter, leva em boca e deixa endurecer. Como ela tem essa parte retentiva, você pode vir com a moldeira agora com alginato, moldar, e quando você puxa, ela vem assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Ela vem dentro do alginato, tá vendo? Aqui é só para mostrar os detalhes. Olha como o casquete copia bem, ó. Aqui é com emprego. Olha como copia bem. Olha para cá, gente. Tá vendo? Olha o término. Você vê isso aqui, a saia, ó. Seu término é daqui até aqui. Onde só pronto você vai adaptar. Então, o casquete também é uma... Olha para cá, ó. O seu término acaba aqui. Isso aqui entrou embaixo do sulco do paciente. O quanto essa gengiva ela é afastada. Você remove os casquetes, tá? E aí você vai ter o quê? O seu... Vai ter que vazar seus modelos para ter o seu... Peraí. Depois de moldagem, você vai ter que vazar, usar gesso especial, né? E aí você vai ter o seu modelo de trabalho pronto para você executar as próteses. Vocês vão ter uma aula só de moldagem de prótese sob implante. Não é agora o momento ainda, tá? Eu boto esse slide aqui para mostrar, ó, que tanto faz o que vocês usarem.
para mim, é indiferente. Eu posso dizer o que é que eu uso. Já usei, eu acho que quase todos que estão nessa foto, tá? Mas eu acho que vocês vão aí. Entre custo, benefício, qualidade e conhecimento do material, vocês vão escolher o material que vocês vão trabalhar da melhor forma, ok? Eu acho que era isso. Quem é que tem dúvida, quer perguntar alguma coisa, trazer algum assunto para discussão? Estou ouvindo ninguém. Para mim foi tudo tranquilo. Beleza. A Jalei já está deitadão aí, ó.